Amém. Graça e paz. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, te agradecendo, Pai, pelos teus propósitos em nossas vidas. A tua misericórdia se renova a cada dia. Que possamos, Senhor, declarar que esse é um dia próspero em nossa vida, abençoado. Não sabemos o que vai acontecer ainda até o final da tarde, mas nós cremos que o Senhor é sempre conosco, Pai. Por isso, Senhor, nós vamos, Senhor, nesta manhã, nessa terça do transbordo, que é onde você vai contar as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito na vida, Senhor, da tua igreja, Pai, da tua filha amada. E eu creio, Senhor, no Deus que continua, Pai, fazendo milagre em nossas vidas. Por isso nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos por tudo que nós vamos ouvir. Que o Senhor abençoe, Pai, essa pessoa, seja que há uma irmã ou um irmão, mas eu acredito que é uma irmã, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos. E que o Senhor, creio que o Senhor, assim como o Senhor deu a resposta para ela, o Senhor nos motiva, o Senhor nos coloca mais fé em nossos corações, para que nós possamos continuar e nunca desistir, como a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer em quem recua. Por isso nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Por isso, Senhor, eu te agradeço por mais um milagre que nós vamos ouvir. Hoje nós estamos ouvindo o fruto daquilo que o Senhor já fez. Graças eu te dou, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma mulher, é uma mulher linda, é uma mulher que eu amo, e é uma mulher que para mim é um presente de papai. Eu acredito que para você também, porque tem sido bênção na minha vida dia após dia, como eu tenho aprendido com os feitos dessa mulher, que com esse agir de papai do céu através da vida dela, como tem me contagiado todos os dias. Então vem para cá, meu presente do céu. Minha linda, minha poetisa, como a gente fala, é a nossa costureira. Vem para cá, Tanuri, meu presente. Vem para cá, Cíntia Tanuri, minha irmã que papai me deu. Vem para cá transbordar conosco. Amém, glória a Deus. Bom dia, que alegria novamente estarmos aqui juntos para falar de toda a bondade do Senhor. Obrigada, Mônica, por essa acolhida sempre tão gostosa. Todas as vezes que a Mônica fala sobre a inspiração de Jesus na minha vida, o Senhor me constrange em amor, porque só Ele faz assim, né? A gente tem uma história para contar dessa conexão. E eu costumo dizer que Deus sempre nos surpreende. Nós somos os improváveis de Deus, mas Deus sempre nos surpreende, nos mostrando que nada depende de nós, tudo é dele, né? Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu me sentia mais vazia, com maior dificuldade de enxergar tudo isso, ele usou a vida da Mônica como esse raio de sol para me despertar novamente. Então é uma alegria também muito grande, Mônica, poder te ouvir me chamando e dizer: estou aqui. Deus é fiel, Deus é fiel. Bom, nessa manhã eu gostaria de continuar falando sobre promessas e processos, porque toda promessa passa pelo tempo dos processos. Quando a gente ver as histórias, né, bíblicas tão maravilhosas, né? Abraão, 100 anos de idade, Sara, né, já idosa, tendo um filho, um milagre. O impossível aconteceu naquela casa para duas pessoas que não tinham condição nenhuma mais de gerar, e o Senhor faz acontecer. E a gente se maravilha com essa história, a gente declara, servimos ao Deus do impossível. Quando a gente vê a história de José, hein? Meu Deus, um rapazinho novinho, tem ali um sonho, Deus dá um sonho para ele. Depois a gente vê José sentado na cadeira de governador do Egito, a nação mais potente daquela época, um judeu, um israelita, ocupando um lugar de destaque ali, e tantas outras histórias que a gente vai vendo, né? Os feitos poderosos do Senhor através de homens imperfeitos, de homens falhos, de pessoas que não tinham
condição nenhuma de si mesmo, de viver, protagonizar aquela história. A gente vê Esther, uma órfã, uma menina esquecida. Quem era Esther? E o Senhor levanta Esther, e o Senhor coloca Esther dentro do palácio, e o Senhor coloca ela como rainha, e o Senhor coloca ela em um tempo propício para libertar todo um povo da morte. Por conta da vida de Esther, Deus usa como canal para livrar todo um povo, e assim tantas outras histórias maravilhosas. Mas quando a gente vai analisar todo o contexto, o percurso, a trajetória desses homens, dessas mulheres de Deus que viveram os seus milagres, que contemplaram as suas maravilhas, a gente se depara com processos difíceis, sofridos, com escolhas que eles fizeram para suportar o processo, que talvez eu e você dizíamos assim: ah, eu não ia aguentar. Meu Deus, olha só, José foi acusado, José foi vendido, foi traído pelos irmãos, estava lá de boa trabalhando na casa de Potifar. A esposa do homem vem provocar ele, acusa ele injustamente, ele vai para a prisão. Meu Deus, talvez eu e você, naqueles momentos, pudéssemos pensar assim: ah, Deus não falou nada comigo, não. Foi coisa da minha cabeça. Não, Deus não me chamou, não. Isso não aconteceu, não. Porque olha só onde eu estou, olha o cenário. Talvez José olhasse ao seu redor e dissesse assim: olha esse cenário. Não tem nada a ver com o sonho que Deus me deu. Eu estou num calabouço, sou escravo, estou preso. E muitas vezes na nossa vida é assim que acontece. Quando Deus nos dá uma palavra e nos chama, a gente acha que imediatamente todas as coisas vão se alinhar numa linha assim perfeita e tudo vai acontecer muito rápido, e de repente você vai estar vivendo, né, aquilo que Deus falou, e a gente não sabe como vai ser o percurso, o trabalhar de Deus em nós, até que se cumpra a palavra dele, o processo. E talvez em alguns momentos a gente vai acordar um dia e vai falar assim: não, não foi Deus que chamou, não, acho que eu estava enganada. Foi Deus que falou isso comigo, não, essa promessa não é para mim. Porque parece que está tudo pelo avesso, não tem nada, nada faz sentido, nenhuma pecinha está se encaixando. Eu gosto muito de lembrar nessas horas de uma canção que fala sobre um bordado, né? Já viram o bordado? A tapeçaria, quando o tapeceiro, essa música chama Tapeceiro, está sendo tecido, né? Quem olha de baixo para cima só vê nós sem sentido. Mas você olhando de cima para baixo, você vê o desenho se formando. E é assim na minha e na sua vida. Deus, ele vê o desenho se formando do que ele está fazendo. Com aquilo que não faz o menor sentido para mim, para você, está construindo, está acontecendo um lindo desenho. E a gente, na nossa pequenez, olhando de baixo para cima, fala assim: que bagunça, que confusão, o que é isso? Deus, estou perdido, não estou vendo nada. E a gente escuta a doce e firme voz do Espírito Santo. Apenas segue, prossegue, obedece. Na oração de Zita, abrindo essa manhã, ela falou sobre isso. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Nós precisamos avançar. Mesmo quando a gente não consegue discernir todas as coisas, a ordem é marche, avance. Então, falando sobre promessas e processos, eu já falei com você sobre isso, mas eu vou lembrar um pouquinho como começou e como está hoje. Eu queria te contar das coisas que eu tenho vivido dentro desse processo no chamado do Senhor na minha vida. Então, logo quando eu me converti, passado pouco tempo, eu comecei, né? A Mônica hoje colocou um louvor que fala: as pessoas pararam de falar do céu, o Senhor faz essa chama arder, o primeiro amor, e é tão gostoso, né? Essa chama ardente desse amor por Cristo, tudo que você quer é falar de Jesus onde você estiver, com quem estiver, você precisa transbordar Jesus. Você encontrou o seu tesouro, é Ele. Sabe a parábola quando Jesus diz: olha, se o homem soubesse, né, que tem um tesouro escondido num terreno ali, ele vendia tudo, comprava aquele terreno
porque ele sabia que tinha um tesouro ali, assim, é um reino dos céus. E é assim a nossa vida quando nós percebemos, descobrimos, quando o Espírito Santo nos faz compreender as coisas espirituais acerca de quem é a pessoa de Jesus, quem ele é e quem ele é em mim, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo, o dono dos meus dias, da minha história. E é assim quando nós nos percebemos em Jesus. Eu imagino como Paulo estava quando ele pega a carta e começa a escrever. Eu não vivo mais eu. Não sou eu, não, gente. Imagina, Mônica, Paulo falando com ele mesmo, pensando e escrevendo ali, né? Sou eu, não. É Cristo que vive em mim. É Ele. Eu imagino Paulo assim, meio assustado, dizendo: Não, não sou eu que faço isso, não. Imagina, Zita. Muitas vezes a gente pensa e fala: Não, sou eu, não. Isso aqui não sou eu. É Deus. É Deus agindo através de mim. Eu não faria isso, eu não falaria assim, eu não agiria assim. É Deus. É o mover do Espírito em nós, é a vida de Jesus em nós se movendo. E eu me lembro que eu cheia dessa paixão por Cristo, tudo que eu queria era falar de Jesus. Então, eu não perdia uma oportunidade, fosse dentro do ônibus, fosse numa fila de banco, no meu trabalho, dentro de casa, na vizinhança, onde fosse, eu precisava falar de Jesus, eu precisava contar as boas novas. E eu já contei para vocês quando eu estava indo de porta em porta anunciando o evangelho, já contei quando minha sandália quebrou ali, e o Senhor me deu uma palavra. Eu falei, eu vou voltar naquela casa nem que for descalça, porque eu ia dar o estudo à tarde para aquela família. E o Senhor me deu aquela palavra, né, que está em Romanos 10:15. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. E eu rindo, brincando com a companheira que estava ali comigo, junto naquela missão de irmos de porta em porta, de casa em casa. Ela riu junto comigo, eu carregando aquela sandália na mão, e o Senhor fez algo extraordinário. O Senhor já tinha preparado uma sandália nova, com esse versículo. Aquela pessoa, quando eu cheguei ali, me deu aquela caixa, chorando. Eu já contei essa história para vocês. E Deus marcou a minha vida várias vezes com esse chamado, do id dele, para ir e anunciar o evangelho. Eu contei para vocês quando eu estive num congresso de missões, eu caí ali, eu achei que caí ali de paraquedas, não tinha como eu ir, a pessoa que ia viajar da minha cidade de Montes Claros, a capital, na última hora ela não pôde, me deu aquela passagem, eu fui, ali me chamaram à frente para falar alguma coisa sobre missões, eu não sabia o que eu vou falar, eu não entendia nada. Eu comecei a contar, a única coisa que eu sei é falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. E comecei a contar essa história de quando eu ia aos hospitais e visitar alguém que eu não conhecia, eu precisava chegar ali, visitar alguém, falar de Jesus, porque eu pensei, bom, aquela pessoa vai me ouvir, né? Ela está no hospital, ela está parada ali na cama, ela não tem como correr, porque de casa em casa a gente batia na porta, né, Lila? E alguns podiam dizer assim, ai, não posso ouvir agora não, fechar o portão. Mas na cama do hospital. Então eu falei, Jesus, é lá que eu vou falar do Senhor. E eu contei isso ali, e de repente eu vi aquelas pessoas chorando e muitos missionários que estavam ali de vários países, era um congresso muito grande das igrejas batistas, missões nacionais e internacional, e aqueles homens e mulheres que viviam no campo missionário, eles vieram depois à frente dizer do encorajamento com aquele chamado, né, que eu estava vivendo e que eu nem entendia o que eu estava vivendo, eu era uma menina, tão menina na fé, e E eles disseram, eu estava a ponto de desistir do meu chamado. Eu recebi cartas depois contando tantas coisas, tantos milagres. Bateram na porta do quarto onde eu estava e todo mundo me trazia sandálias, sapatos, né? Porque eu tinha contado a história. Eu falei, não, agora eu já tenho, gente, tá tudo certo. E eu voltei para Montes Claros com uma sacola enorme, só de calçados, que nem me servia, mas era um símbolo. Era alguém dizendo, né? Não vai faltar, né? Seus pés serão formosos sempre, você vai anunciar o evangelho por onde for. E assim foi o meu chamado. De tempos em tempos, Deus renovava essa palavra.
E eu me lembro que quando eu saí daquele congresso, uma pessoa colocou a mesma coisa que a Ana trouxe para mim quando veio a Montes Claros. Ela trouxe um chaveirinho com o mapa do Brasil. E daquela vez, quando eu saí de lá, há mais de 18 anos atrás, daquele congresso, me deram também o mapa do Brasil em forma de um brinco. E a mulher colocou na minha orelha e disse: Você vai andar pelo território nacional, você não vai para outras nações. É na sua casa que você vai pregar o evangelho. E eu lembro que eu falava assim: como eu vou pregar o evangelho? Porque a gente tinha aquela noção de missionário, né, Zé? Aquele que é convocado pelo Senhor, a igreja envia para algum lugar, ali você vai ficar por conta de missões. Eu tinha essa noção de missões. E o Senhor, eu falava: como? Meu esposo não me deixa nem mal ir à igreja. Como eu vou ser uma missionária? Como eu vou viver meu chamado missiológico? Eu não entendia isso. Eu não sabia que tudo que eu já vivia, falando de Jesus, por onde eu andava, transbordando de Jesus, já era a execução desse chamado em mim. Cada dia o Senhor ia me forjando dentro desse chamado. E eu ficava sem entender, até um dia que o Senhor falou, em cada lugar que eu ia com meu esposo, né? Ele gostava muito, ele sempre gostou e até hoje, né, de sair com os amigos, então a gente era convidado para ir em vários lugarzinhos, cidadezinhas aqui próximas, e o Senhor falava assim: Ele está te levando a esses lugares para você anunciar a palavra. Passei por muitos lugares onde eu pude deixar a semente da palavra de uma forma tão leve, tão natural, e eu não precisei me desgastar explicando nem pedindo às pessoas oportunidade. O Senhor fazia isso na minha vida. Eu separei um versículo que Paulo, escrevendo uma carta a Gálatas, no capítulo 1, ele diz, logo no início, né, ele sempre se apresentava, e aqui na carta de Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, ele tinha essa convicção. Ele não foi chamado por igreja nenhuma, ninguém levantou Paulo e disse: Olha, Paulo, você agora vai ser um missionário, nós estamos te enviando. Ele era enviado da parte de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque desde quando eu comecei o trabalho com as crianças daqui na minha cidade, eu já contei para vocês como foi, como aconteceu, né? Eu trabalhei muito tempo no Ministério Infantil, dentro das igrejas locais por onde eu passei, principalmente dentro da Igreja Batista. Foram 15 anos ali, servindo ao Senhor. Às vezes eu trabalhava em 3 ministérios simultaneamente, né? Dentro da igreja, com as mulheres, no evangelismo e com as crianças, mas sempre estava no ministério infantil. Deus me chamou a falar para as crianças também de uma forma muito surpreendente. Já contei essa história para vocês. Através de um pastor que foi pregar na escola onde eu lecionava, trabalhava com maternalzinha ali para crianças. Ele falou sobre a história de Samuel, né, quando Ana gerou Samuel, e Deus me chamou, né, dizendo: muitos Samuéis ainda não ouviram minha voz, eu quero que eles ouçam, né, fale de mim aos pequeninos para que eles saibam que sou eu. E eu comecei a servir no Ministério Infantil dessa forma, com esse chamado. E quando eu cheguei aqui no Gente que Transborda, eu estava numa outra fase da minha vida, eu achava que já tinha encerrado tudo isso. Imaginei assim: não, nunca mais eu vou, né, atuar nessa área, é um novo tempo, é diferente agora, né? E eu tinha, na última igreja onde eu estive servindo ali, eu estava com o ministério também infantil e com adolescentes, né? Ainda que eu estivesse envolvida com escola dominical e outras coisas, mas eu entendia muito bem o que o Senhor estava fazendo ali. E quando eu cheguei aqui no transbordo, eu achava que tudo isso tinha se encerrado. Eu disse aqui para vocês algumas vezes que até quando a gente coloca um ponto final, o Senhor fala assim: não, eu não coloquei um ponto final, é só uma vírgula. E aqui o Senhor trouxe esse despertamento novamente para mim, e foi quando, como eu contei para vocês, né, a pastora Rose tinha falado aqui sobre
a história de Ana, e o Senhor fez arder de novo aquele chamado no meu coração que Ele me entregou há anos lá atrás, quando Ele me falou sobre Samuel. E naquela mesma semana, né, uma amiga que estava fora há muito tempo me ligou, falando que tinha tido um sonho terrível com a minha neta Isabela, e falando: olha, vai com ela a alguma igreja hoje, tá? Você precisa. Eu orei ali com ela, contei para meu esposo o que tinha acontecido. Aquele sonho tinha me impactado muito. Ele falou: vamos pegar a Isabela e vamos à igreja. Né? E quando eu vi meu esposo falando aquilo, eu falei: não é de Deus, é Deus falando na boca desse homem. E eu fui tomar banho, né? Eu tinha ligado para várias igrejas, era dia de semana, eu não ia poder ter acesso a Isabela no final de semana, onde geralmente nas igrejas tem culto infantil, e nenhuma que eu entrei em contato tinha alguma atividade durante a semana para as crianças. E eu tomando banho ali, o Senhor falou comigo, né? Desperta o dom que há em ti. E eu saí daquele chuveiro louca para falar com meu esposo isso, e ele falou: é isso, você sabe fazer isso, você sabe falar de Jesus para as crianças. E Isabela não tinha tido a festinha de aniversário dela, porque meu esposo estava internado. E pouco antes ela tinha falado comigo assim, quando fosse o aniversário dela, ela queria que eu contasse uma história de Jesus no aniversário dela. Então logo meu esposo falou assim, vai, né, chama as crianças. Tinha aquela criança Maria que eu levava na igreja quando menorzinha, ela estava indo visitar meu esposo todos os dias e ela já chegou na minha casa falando, olha tia, eu lembro. Ela me chama de vó. Olha, vó, eu lembro quando você me levava para a igreja, como você me ensinava de Jesus, as músicas que você me ensinou, eu sei cantar até hoje. Então, meu esposo, naquela hora, falou: chama a Maria, chama as crianças e monta isso. Vai lá falar com a Neide, que é minha vizinha, né? Ela te ajuda. E assim começou. E naquela noite nós cantamos os parabéns para Isabela, eu contei a história de Jesus. E esses dias a Isabela falou assim comigo: vó, tá quase fazendo um ano do cutinho, né? Isso foi na quinta-feira passada, gente, retrasada. E eu falei, tá? Eu nem lembrava mais, gente. É, você não lembra, vó? Foi perto do meu aniversário, você cantou parabéns, você falou de Jesus. Igual eu te pedi, conta essa história para as crianças. Conta para as crianças como que começou o cultinho. Olha Deus usando a boca da criança, gente. E eu falei, ah, tá bom, vou contar. Mas assim, ainda não tinha caído a minha ficha. E ali na hora do culto, né, que eu estava fazendo com as crianças, eu me esqueci. Contei a história que eu tinha preparado para o dia, né? Trouxe a lição que a gente tinha preparado, e aí ela pediu a palavra, ela levantou o dedinho. Eu falei, fala, Isabela, achei que ela ia, né, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta acerca do que eu estava ensinando. E ela falou assim, vó, conta para as crianças, por que que a gente está aqui do cultinho? E aí eu fiz assim, né? Tomei aquele susto e eu falei, o Senhor quer falar, quer que seja lembrado, quer que eu conte o chamado, quer que fale por quê. E eu contei para aquelas crianças e foi um momento muito especial, muito tremendo, onde o Espírito Santo falou ali muito, ao meu coração principalmente. Deus faz isso para nos marcar. É como se Deus dissesse: não esqueça quem te chamou. Porque naquelas semanas anteriores eu tinha escutado muita coisa, tipo assim: para com isso, larga isso, você não dá conta de fazer isso. E uma das críticas mais assim que vieram como uma seta mesmo, assim, sabe? Tentando me roubar, né, da direção que Deus tinha me dado, foi dizendo: quem está te enviando? Qual igreja? Você está aqui e essas crianças aceitam a Jesus, você vai enviar para qual igreja? Quem te deu autoridade para estar ensinando essas crianças? E eu tinha feito a festa de Natal, né? Vocês estavam comigo, vocês me enviam. Eu sou enviada por essa sala. E eu estive com as crianças em Montes Claros, estive com as crianças aqui na zona rural. E eu vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias. E a hora que saí dali, a primeira pergunta que me veio de uma pessoa que estava lá é essa: você está enchendo essas crianças dessa expectativa, mas e aí? Elas vão frequentar que igreja? Para onde você vai enviar eles? E eu falei, não é sobre um templo, é sobre Jesus. Elas serão o povo de Deus e o próprio Espírito vão conduzi-las. Mas quando eu saí, começou a vir aqueles questionamentos na minha mente. Então o Senhor me deu essa palavra.
E eu me lembrei, o Senhor me fez contar toda essa história. E ali a Isabela, né, mais uma vez Deus usou a minha neta para me fazer lembrar dessa história, porque eu já tenho vivido o meu chamado missionário, ele me enviou. Ele falou comigo quando eu estava na cama do hospital: vou te devolver seu fôlego para você anunciar o evangelho, a palavra. Não se envolva mais em trabalhos de homens. O Senhor falou claramente a mim: você vai ficar separada para isso. E eu lembro que todas as vezes que eu tentava voltar para trabalhar, o Senhor me fazia parar e voltar para o chamado. Não é assim na vida de todo mundo. Várias pessoas conciliam as duas coisas, mas Deus tem uma maneira de falar com cada um. E, de repente, é quando a ficha da gente cai, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com as crianças, a nova família se dispôs, através da minha pastora Mônica, do meu pastor Rogério, a estar comigo, a estar no sustento ali dessa obra missionária. Quando eles vieram a Montes Claros, eles trouxeram aquele banner que você sempre vê, todas as vezes que eu coloco no trabalho, né, da Célula Kids de Montes Claros. Depois veio aqui a sala do transbordo, né, me apoiando comigo, celebrando em oração, em ofertas, né? Eu posso falar da Samira, da Maí, da pastora Rose, que também já ofertou aqui na vida, do Ministério Kids aqui de Montes Claros. Então, de tempos em tempos, quando eu preciso fazer alguma coisa, o recurso chega. A Rô, a Rosana, sempre da onde eu falo assim, mas como é que eu vou fazer isso, Deus? Não tem como eu fazer isso. Alguém me envia aquela oferta. Então, esses dias a ficha caiu. Na hora que eu estava contando essa história, o Senhor falou: você já está servindo no ministério que eu te chamei. Somente prossiga. Não escuta mais nada, somente prossiga. E assim tem sido. E agora, na semana passada, eu conversando com a Neif e com a Kátia, eu falei: eu vou precisar dividir a célula aqui. Já está vindo muitas crianças e muitos adolescentes e eu não estou conseguindo mais conciliar com os pequenininhos. Eu vou precisar montar 2 células, porque como eu vou conseguir falar a mesma linguagem com essas faixas etárias tão diferentes? E eu ouvi a pessoa: Cíntia, não dá, já é muita coisa e tal. Não, eu falei: não, Deus vai dar condição. Nós vamos ter que ter 3 células, porque não tem como. Eu preciso falar com a linguagem apropriada para cada faixa etária. Né? Eu já trabalhei com o Ministério Infantil, com sala mistas, mas tem um limite de idade. E a gente tem crianças ali de 3 anos e tem de 16 anos. Vai fazer 16 anos, a mais velha está lá. Eu preciso conseguir isso. E aí eu estava aqui essa semana pensando, e o Senhor falou comigo assim muito forte: só descansa. Não é nada sobre você, é tudo sobre mim. Deus vai fazer. Ele vai dar estratégia, ele vai dar o momento, as condições, tudo vai acontecer, porque a obra é dele, essa seara é dele, os ceifeiros pertencem a ele, a colheita também é dele, as vidas são dele, tudo é dele. Tudo que nós precisamos fazer é confiar, descansar e obedecer. E eu precisava transbordar isso hoje, porque vocês fazem parte dessa história, de tudo como começou. Aqui o Senhor despertou o meu dom novamente. Aqui o Senhor disse: não tem ponto final, tem uma vírgula, vamos lá. E eu sou enviada. Agora, quando me perguntarem de novo, eu vou dizer sem medo de errar: sim, eu sou enviada por Jesus Cristo. E tem uma igreja que me apoia, que comissionou, me chamou também e tem estado comigo no campo missionário. 2 igrejas, a Nova Família e a Igreja do Transbordo. E aos que não entendem isso, eu lamento, eles vão continuar confusos, sem entender nada e dizendo que é loucura. E eu vou continuar seguindo, porque o Senhor me chamou para ter pés formosos e anunciar o Evangelho da paz. É só isso que eu sei. Amém? Amo vocês, obrigada por tudo e obrigada por fazer parte dessa história, desse caminhar por fé, levando a palavra do Senhor e dizendo: é Jesus, é Ele, vem para Ele. É só Jesus. Amém? Jesus, nos ajude, Pai, a continuar. Ai, Tanuri, como é bom te ouvir.
São faixas etárias de 3 anos, de 10 anos, de 16 anos, de 40 anos, de 45 anos, de 60 anos. Eu fico imaginando, você falando, eu fico imaginando como que as pessoas olhavam para Paulo quando Paulo falava: Eu sou o apóstolo Paulo, enviado pelo Deus vivo. Eu fico imaginando as pessoas olhando para ele dizendo: Que cara mais louco, doente, esse peru. E com você não vai ser diferente. Então, todas as vezes que você se levantar, erguer, levantar os seus ombros, com a cabeça erguida e dizer quem te enviou com toda certeza, você vai atrair mais e mais pessoas. O Rogério fala muito de uma imunidade emocional que Cristo vai nos dando. E ele tem te dado essa imunidade. E as palavras vêm vindo e não vão machucando tanto como machucavam antigamente. Porque você hoje já está imune a muitas coisas. Mas no decorrer dessa caminhada você vai ficar imunizada cada vez mais. Que o Senhor te sustente. Você sabe que tem um povo realmente que ora por você, que vê essas crianças aí conhecendo Jesus, e isso reflete muitas pessoas. Então, só continua. O processo, eu anotei aqui que o processo difícil, ele tem um tempo certo para acabar. E ele tem o tempo certo para acabar. Que Papai do Céu te abençoe. A gente ora no grupo. Esse é o Transbordo da Cíntia Tanuri. E daqui a pouco você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, irmã. Te amo mais hoje do que ontem. Obrigada, Lila. Amo vocês.